dizem que aqui prefeito bom. A cidade fica feliz e ainda tem gente que diz que aqui prefeito bom. Atenção! O programa que você vai ouvir agora não é aconselhado para quem gosta de mentira, de enrolada e de safadeza, como também não é aconselhado para quem se acha burro, pois só as pessoas inteligentes gostam de ouvi-lo. O programa que entra no ar agora é de um político respeitado, intelectual e, sobretudo, independente. Ele não alisa ninguém, seja aliado ou adversário, mas aplaude na hora de aplaudir e critica na hora de criticar. Você vai ouvir o programa de maior audiência das rádios do interior de Pernambuco. Com a palavra, o Dr. Pedro Queiroz, o homem da verdade, doa a quem doer. Amigos, amigas, obrigado mesmo. Você que está em casa, está viajando, que está em outras cidades, você que está até fora do país. Eu tenho gente que está em Coimbra me ouvindo. Eu tenho amigos que estão na Alemanha, me acompanham. Eu recebo correspondência, recebo mensagens do exterior. Afinal, eu estou no YouTube. Cerca o mundo todo. Então você que está aí no frio da Europa, tanto na Alemanha quanto em Coimbra, meu abraço e meu muito obrigado. E continue sempre aí brilhando para que nós daqui possamos ver o reflexo de sua luz. Nós estamos no mês de junho e é um mês muito convidativo para os festejos juninos. Até porque junho é de junho. Pelo calendário nosso, ele se adapta às festas juninas, que são muito mais visíveis no Nordeste do que no Sul. É uma tradição mais nordestina, sobretudo forró. Forró dizem que é uma expressão inglesa. For all significa para todos. É muito democrático o forró, para todos. Daí os ingleses diziam for all quando vinham aqui, e o povo foi pegando e for all, ficou forró. Essa é a etimologia da palavra. Forró. E a gente pegou mais e disso aí fizemos essa festa gigantesca, que é exatamente esse forró, onde nós tivemos Luiz Gonzaga, que foi o corifeu, o chefe de tudo isto. Falando em forró, eu me lembro de um amigo meu que nesse mês de junho, quando existia o Clube Abanadores do Leão, que o povo dele participava, não era um clube de meia dúzia de família, nem era um clube que visasse lucro. Hoje, nós sabemos de toda a história do ex-Clube Abanadores do Leão. Mas, nesse mês de junho, eu tenho lembrança, por exemplo, de um grande forrocista, de um vitoriense extraordinário, que animava as nossas festas, sobretudo agora, que coincidentemente é o mês do seu aniversário, 3 de junho. Amigo meu, foi professor meu, que era Carlos Amâncio Lopes. Fazia fogueiras enormes, de 7, 8, 10 metros, em frente ao Leão. Carlos Lopes. Aliás, toda a família é do magistério. Carlos Lopes, Zé Amâncio, Zé Augusto, a Maria do Carmo, a irmã, que é mãe do meu amigo Humberto Lopes. Toda a família foi uma família que só fez o bem aqui em Vitória, porque se dedicou ao magistério.
Aquele que Humberto de Campos dizia, era essa família que vendia o miolo da cabeça para comprar o miolo de pão. Porque professor nunca recebeu aquilo que lhe é devido. O professor sempre foi tratado no Brasil como a escória, algo que não tem lá muito valor. Hoje, certamente que vem havendo alguma mudança, mas professor nunca foi valorizado como deveria ser. Em qualquer parte do Brasil. Em qualquer parte. Eu me lembro que quando o Mário Henrique Simonsen assumiu a pasta da Fazenda, no governo Figueiredo, no governo Geisel, ele foi de Figueiredo e foi de Geisel, planejamento e fazenda. E eu morava em Brasília e fui assistir a solenidade. O Mário Simonsen era um homem que tinha livros publicados de economia, era um PhD, era um cientista da economia. E eu estava lá assistindo, porque eu morava em Brasília, trabalhava em Brasília, e fui assistir ele receber a pasta da Fazenda. E lá estavam as maiores autoridades financeiras do país, tudo em fila. O dono do Banco Itaú, Olavo Setúbal, toda a diretoria, o dono do Bradesco, naquela época, que ainda era vivo, hoje é outro, é o Trabuco, que é o diretor, dono de todos os bancos, os homens mais ricos do Brasil em fila para cumprimentar o ministro da Fazenda. Era o PIB brasileiro ali em pé. E eu, alguns amigos lá em Brasília, eu acompanhava e olhava de lado. E Mário Simonsen, olhando e vendo a fila desses multimilionários, ele então olhou direitinho, saiu cumprimentando para depois ir apertando a mão. Aí chega um assessor e cochicha alguma coisa ao ouvido de Mário Simonsen, o tão poderoso, competentíssimo ministro da Fazenda. Aí diz alguma coisa a ele para, olha, diz assim: senhores, isso para os homens mais ricos do Brasil. Mário Simonsen disse: senhores, a fila vai começar por trás. Todo mundo olhou, ele saiu, que ele era um homem alto. Eu conheci bem assim de perto. E ele saiu, foi. Lá no final da fila, estava o senhor, uma bengala, um paletó surrado, tinha sido o professor dele. Aí ele disse: a fila começa aqui, porque a minha história começou com o meu professor. Quer dizer, um homem desse valorizou o professor. Eu assisti esse episódio e fiquei admirador de Mário Simonsen pelo valor que ele deu ao professor dele, que estava lá, uma figura simples, pobre, homem sem dinheiro, mas foi o professor dele. E ele inverteu a fila, deixou o dono do Bradesco, do Itaú, Bamerindos, os donos de indústrias, de empreiteiras, tudo atrás. E o primeiro da fila, que era o último, passou a ser o professor. Foi um gesto muito bonito de Mário Henrique Simonsen. Isso ficou registrado e eu passei a admirar cada vez mais o Mário Simonsen. Quando nós tivemos aquela cheia, em 1975, acho que muita gente não era nem nascida, mas alguns que me ouvem eram nascidos. Inclusive eu morava em Brasília, e quando Gilberto Freire foi à televisão e não conseguiu verbalizar a dor que ele sentia, terminou chorando. Gilberto Freire, o maior sociólogo que o Brasil já teve, homem respeitado mundialmente. E Recife, Pernambuco, estava em polvorosa, né? A cheia de 75, tanto quanto a de 2005, foram duas enchentes que abalaram a estrutura de Pernambuco. E eu, em Brasília, disse: é preciso fazer alguma coisa. Aí eu via pelo rádio, lá de Brasília, pela televisão, que a água estava infectada, a água de Pernambuco, porque a barragem, algumas barragens estouraram, e aí vinha bicho morto, rato, cachorro. Então não tinha como evitar, não é? O que é que eu fiz? Já naquela época, eu saí, fui para o Zeide, eu tinha amizade com algumas embaixadas
Naquela época, Brasília tinha 75 embaixadas. E tinha embaixada lá, a pracinha de Portugal, lá em Brasília, onde havia a embaixada dos Estados Unidos e a embaixada da Rússia. Antigamente era União Soviética. Uma para outra. Uma com aquela bandeira, o martelo e a foice, e a outra com a bandeira americana. E eu fiquei, o que é que eu vou fazer? Eu tenho alguns amigos assim, da embaixada alemã, austríaca, e fui conversando com um com outro. Eles, veja pela Useide, eu me aproximei e conversei com alguém, uma senhora que se intimidou com a minha presença, achando que era algum pedido para mim. Eu disse, não é para o meu estado, que eu represento Pernambuco aqui, em Brasília. Ela disse, mas o que é que eu posso ajudar? Eu digo, eu não sei. É que lá, por exemplo, a partir de saúde, a água está infectada. Ela disse, eu tenho uma saída para a água. Aí autorizou e liberou para Pernambuco 2 milhões de tabletes Alazon, que é para purificar a água. 2 milhões de tabletes Alazon, que seriam jogados nas cabeceiras para purificar a água. Então, consegui, fui à FAB, e isso veio pelo avião da FAB. Pelo avião da FAB. Eu consegui ir para Pernambuco sem nenhum político, sem nenhum deputado federal. Eu sozinho consegui. As minhas amizades com as embaixadas, eu consegui. Um tempo depois, no governo já de Marco Maciel, o Instituto Rio Branco mandou uma mensagem e meu nome estava no meio. E eu fui agraciado, talvez eu seja o único em Vitória, se houver outro me perdoe, que eu não conheço, mas se houver, meus parabéns. Eu sou grande oficial da Ordem do Mérito dos Guararapes. Eu fui agraciado pelo governador Marco Maciel, juntamente com o general comandante do 4º Exército, que era o general Argos Lima. E eu fui e recebi. Eu tenho a medalha toda de ouro, tenho tudo, tenho o diploma do Rio Branco, do governo do estado. Eu fui reconhecido alguns anos depois, que eles guardam, né? Se for uma medida, tanto para o bem como para o mal. Fiz uma besteira também, eles guardam. E aí eu fui. Eu tenho na minha casa, às vezes um ou outro bobão achava que era brincadeira, e eu digo, eu não vou tirar nada disso, nem vou levar nada que eu tenho de ouro para mostrar esse idiota, nem mostrar a ninguém. Quem quiser na minha casa, vai lá que eu mostro. O diploma que eu tenho, está lá na parede com outros diplomas que eu tenho. Mas por quê? Porque eu consegui ir para Pernambuco 2 milhões de tabletes Alazon para a purificação da água. Uma coisa que você fosse pela via política, era uma mão de obra danada, tinha que ajeitar fulano, eu sozinho consegui. Hoje, agora mesmo, eu estava ouvindo Henrique Filho falando sobre o shopping, no começo. Aliás, eu tenho que bater palma para Henrique Filho, quer ele acerte, quer não acerte, num comentário ou no outro, mas é o único candidato que vem à rádio e debate Vitória. Ele está debatendo Vitória. Está trocando ideias, ele, J. Santos pergunta, e ele responde. Para que o povo tenha uma ideia do que é que ele quer para Vitória. Quando eu digo que ele é o melhor, é a partir desses comentários. Ele vem, discute todo o assunto, parte de matadouro, parte de todo o aspecto social do município, tudo. O candidato é isso. Tem que debater. Depois trazer o programa de governo para o povo saber. É o que eu digo aqui, não errei, quando eu vaticinei que o melhor era ele. Não que os outros não prestem. Prestam. Mas dentre os que prestam, o melhor, por uma composição de valores e de experiência, é Henrique Filho. Pela sua experiência, como eu já disse, no Legislativo, no Executivo. Pela sua dedicação. Quando eu digo que Henrique Filho não tem preocupação com os negócios pessoais, é que muita gente tem seus empreendimentos e estão dividindo o município com os seus empreendimentos. Henrique Filho
se dedica à vitória de Santo Antão. É o melhor para a vitória, porque ele vai dar à vitória uma alma nova. Vai ser prefeito, chamado prefeito 24 horas. Que é 2 tipos de prefeito. Tem prefeito de 3 horas, de 2 horas. Tem prefeito de final de semana. Tem prefeito de só de meio de semana. Não é isso? Mas Henrique Filho será prefeito 24 horas. Como pai. Henrique pode não ser o melhor dos políticos, com seus defeitos, que tem muitos, mas é uma pessoa que você liga e ele atende. É um dos poucos políticos cujo telefone não está escondido. As portas abertas da casa dele, é o único que eu vejo. Você liga e ele atende. Não fica maniqueando, isso aqui, misturando ninguém. Mas ele não fez isso. Mas ele não fez aquilo. É natural. Eu acho que vocês já ouviram falar de um homem que fez muito mais do que todos nós. Salvou vidas, tirou gente da sepultura. Vocês já ouviram falar. E ele, que salvou tanta gente, ele próprio chegou a dizer: dentre tantos que eu salvei, só um veio agradecer. Jesus Cristo dizia isto. Por quê? E depois, quando vocês viram a entrada dele em Jerusalém, o povo recebendo e gritando: salve o rei, salve o rei. E uma semana depois, o povo pede para crucificá-lo. O mesmo povo que foi beneficiário de toda a bondade de Jesus Cristo. Porque quem matou Jesus Cristo foi o povo. Na hora que o Pôncio Pilatos pergunta: a quem vós quereis que eu solte? Barrabás, que é bandido, que é ladrão, ou esse homem aqui, que eu não vejo crime algum nele? O que é que o povo gritou? Barrabás. Soltaram Barrabás e o povo pediu depois para crucificar Jesus. Daí a gente paga um preço alto, ou talvez não tão alto quanto deveria pagar, mas paga um preço através dos séculos, com morte, pai, filho, filha, menina estuprada, enfim, as tragédias do mundo, as guerras, as escaramuças, porque a gente matou o homem que veio salvar a humanidade. Quem matou foi o povo. Não foi dono de usina, nem foi dono de banco, não. Foi o povo. O povo mais simples. E eu digo sempre, se ele voltasse hoje, morria de facadas. Ou de 12. Jesus Cristo. Porque o homem é violento pela sua natureza. A violência do homem já começa no ventre da mãe. A criança chutando. Aí já é o primeiro sinal de violência do ser humano. Quando a criança está formada, a mãe sente dores, porque ela esperneia, ela chuta a mãe. Essa violência se materializa muito mais forte com a adolescência, com a maturidade, com os dias, com os anos. Então, o que eu vejo é que quando o Henrique vem aqui, o Henrique Filho, e debate como ele vem debatendo há muito tempo, isso é positivo. Eu diria mais superlativo, positivíssimo. É o único candidato que vem discutir sobre Vitória de Santo Antão. Falou sobre o shopping. Falando sobre shopping, eu apenas queria mostrar um adendo. Quando vieram as pessoas de São Paulo, quando veio aquele pessoal da Plus Investimentos para Vitória, numa reunião com o prefeito, para fazer o shopping, tirando aquela área que era da exposição de animais, eu passei da prefeitura, ninguém sabia que eu estava lá. Quando eu olhei para o gabinete do prefeito, na porta entreaberta, olhei assim, vi aquele povo de fora, São Paulo, daqui, e é porque o interior, que eles falam assim, o interior. Aí eu bati a porta e entrei. O prefeito tomou aquele susto: porra, Pedro está aqui.
Me sentei, aí eles fizeram a exposição e mostraram a planta do futuro shopping, naquela ocasião. Mostraram tal, muito bonita, o prefeito ia passando, muitos secretários, passava para um, ele, mostrava o outro, ele, ninguém dizia nada diferente, não. Eu vi a gente com as lágrimas nos olhos, para agradar, né? Aí quando chegou a minha mão, eu olhei e disse, olha, não é feio, shopping é bonito. Agora eu, na Câmara, vou trabalhar contra esse shopping. E então o pessoal de São Paulo disse, mas por quê? Porque o senhor vai pegar um terreno ali de 3 e mais hectares, com um terreno que servia de parque de exposição de animais, tem a tradição em Vitória de exposição de animais, tem mais de 100 anos, vocês vão acabar com aquilo, e onde é que vai ser o parque de exposição? Não, mas no futuro não, eu só aprovo esse shopping se vocês trouxerem uma planta e com o compromisso de construírem uma área para o parque de exposição em Vitória. Eu quero uma área grande, que eu vou querer uma pista de vaquejada. Inclusive, essa pista de vaquejada, eu só adicionei porque um amigo meu, chamado Antônio Lúcio, dizia sempre, é preciso uma pista de vaquejada. E eu me lembrei na hora, aí disse aos empresários, eu só aprovo com um novo parque de exposição. No lugar desse que vai ser destruído, vocês têm que fazer outro. E ali ficou, mas Pedro, não, vou botar terra nisso aqui. Eu vou para a rua e não vou aprovar. Eles me respeitavam muito, não deu muito. Aí o prefeito pediu a Osias que fizesse um anteprojeto e para desapropriar 10 hectares, que é exatamente hoje onde é o parque de exposição, onde tem a vaquejada, onde tem a feira de animais. Aquilo foi Pedro Queiroz. Foi Pedro Queiroz. Não foi ninguém, não. Eu, sozinho, quando eu disse que não aprovava, os olhares se voltaram para mim e eu senti uma quentura no peito. Olhar de quem manda assim, com ódio, porque eu estraguei a festa. Eles iam derrubar aquilo ali, fazer o shopping e a gente não tinha mais vaquejada. Porque ninguém ia brigar por isso. Resultado, fizeram. E eu botei o dedo na ferida, só tirei quando eles começaram a fazer e entregaram. Quer dizer, isso tudo para fazer, você tem que ter o quê? Independência. Porque tem vereador que diz assim, mas não precisa, eu sou independente. Da boca para fora. Da boca para fora. Independência não é verbalizar, é fazer através de gestos, como eu fiz com o fórum. Desapropriar aquela área perto da Decamóveis, 15 mil metros quadrados, vale uma fortuna, para dar ao Tribunal de Justiça. Eu disse, eu não aprovo. E só aprovo se o fórum daqui ficar para Vitória. Foi um negócio terrível. Fui para uma reunião com o presidente do tribunal, foi Elias, foi Osias, foi o Washington, e eu lá. Quando o presidente olhou, disse, aqui tem uma cláusula que diz que o tribunal tem que entregar. Aí ficaram calados, digo, presidente, pela ordem, fui eu. Foi o senhor, sou vereador, não é justo o tribunal receber 15 mil metros quadrados para fazer o fórum e lá em Vitória, no centro da cidade, o senhor deixar o fórum para guardar moto velha, carro velho, juntar bicho, rato, cobra, lagarto. Ele disse, meus parabéns. O presidente do tribunal disse a mim. Foi quando ele ficou com a cor normal dele. Porque eu fiz isso. Mas Pedro é doido. Se houvesse muito doido assim, para brigar pelo município. Se houvesse, era bom demais. Vitória tinha outra história para contar. São coisas que eu só vou começar a dizer nos palanques. Porque a memória do povo é curta. É preciso que você lembre. Relembre. O povo esquece muito. Então, eu quero parabenizar aqui o Henrique Filho, porque ele está tratando das coisas do município. E se ele trata das coisas do município, naturalmente que é bom para os ouvintes, porque eles vão saber
qual é o projeto e qual é a ideia que Henrique Filho tem para a vitória de Santo Antão. Porque muitos achavam que era uma candidatura de brincadeira. Alguém dizia assim, não, Pedro, isso Henrique vai para os braços de fulano, para os braços de Beltrano. Vamos ver para que braço ele vai. Se é para o braço de fulano ou se é para o braço do povo. Vamos ver. Então, nós estamos juntos nessa campanha. E eu acredito, como eu disse, na proposta de governo dele, que vai ter o apoiamento do pai. Apoiamento é um substantivo, não é errado não. Porque a gente às vezes espera se uma vez usar a palavra apoiamento. Precisa ler um pouquinho. Pode ler o Segala, Pascoal Segala, que tem tudo explicando. Apoiamento. Você pode dizer, tem o apoio ou tem o apoiamento. São dois substantivos. Quando o verbo apoiar, eu apoio, é um verbo. Mas o apoio é um substantivo. E apoiamento também. Pois bem, esse apoiamento que Henrique Filho tem, do pai, que tem uma experiência, o único deputado, talvez um dos poucos do Nordeste, com 10 mandatos. 10 mandatos. Fosse a mercadoria muito ruim, não tinha nem 5 mandatos. Mas tem 10. Ah, mas ele não fez isso. Sim, não fez isso, não fez aquilo. É natural. Ninguém faz tudo. Ninguém. É impossível. Um gestor, aliás, que o deputado não é gestor. Gestor é o executivo. Gestor é quem segura o dinheiro. Por quê? Quem arrecada é o município. O deputado não pode fazer ruas, fazer praças. Ele não é executivo. A função do legislativo é operacionalizar leis. Por isso que eu digo, se uma Câmara não for boa, não for com alguns cérebros vivos, a cidade se ferra, porque não sai nada que preste. Já o imperador levantou 2 minutos, e eu estou aqui cuidando exatamente desse tempo. Mas então, meus amigos, eu queria assim, nesse mês de junho, já soubemos que o prefeito está aí, está contratando cantores, e são cantores, e é bom que contrate, beijo. É bom que contrate, porque é campanha. Quem quiser qualquer coisa, corra para a prefeitura. Rua para calçar, rua para asfaltar, iluminar. Você está me ouvindo? Corra agora à tarde, vá à casa dele, porque está perto da eleição. Porque se passar a eleição, você vai continuar recebendo o fumo e o sari, que é aquele pau grosso que bota por trás do fumo. Aproveite agora. Hoje é segunda-feira, quarta, estarei aqui. E você, se vai hoje a alguma missa, leve seu filho. Se vai a algum culto, leve seu filho ou filha. Para amanhã você só tem alegria com ele. E eu continuo com o meu forte entendimento e convicção de que amo Vitória e desamo quem não a ama.